Bom, vamos recomeçar, pedindo aí os estudantes, os inscritos, os acadêmicos, as acadêmicas, para tomarem o seu lugar, que nós vamos ter que iniciar mais uma mesa redonda. Estamos com alguns minutinhos de atraso. Então vou chamar aqui para a mesa redonda, cirurgia robótica, para presidir a mesa, o nosso confrade, Dr. Francisco Monteiro de Castro Júnior. Dr. Monteiro é professor assistente do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Ceará, chefe do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará, diretor clínico do Hospital São Carlos e membro titular da Academia Cearense de Medicina. Para ser secretário, o estudante Lucas Souza Mota Fernandes Vieira, para tomar o seu lugar na mesa. E o tema é cirurgia robótica, uma mesa redonda. Lembrando que depois desta mesa, um pequeno intervalo para o almoço e retornaremos às 13h30 para outra mesa redonda, consulta clínica, abordagem do paciente, iniciando exatamente às 13h30, e nesse mesmo horário temos outras atividades, que é a apresentação dos trabalhos inscritos na nossa Bienal. Doutor Monteiro, pode assumir a presidência dessa mesa redonda. Bom dia a todos. Dando sequência aqui a essa programação fantástica, vamos chamar aqui os participantes da mesa redonda, iniciando pelos palestrantes, chamando inicialmente o doutor Carlos Eduardo Domene, Dr. Rodrigo Babadopoulos e o Dr. Gustavo Rego, nosso confrade acadêmico, encontra-se participando de um congresso internacional no Rio de Janeiro e vai ser substituído muito gentilmente pelo Dr. Rodrigo Babadopoulos, que, portanto, terá duas apresentações sequenciais. Chamando agora os debatedores. O acadêmico Eládio Feitosa Castro Júnior. O acadêmico Paulo Marcos Lopes. E o acadêmico José Huygens Parente Garcia. Bem, a comissão organizadora da Bienal fez bastante recomendações para que nós tivéssemos cuidado na observação do tempo, e nesse sentido nós vamos ter aqui a cooperação do secretário, que eu vou pedir ao nosso secretário que se apresente. Bom dia a todos, eu sou o Lucas Souza Mota, sou do terceiro semestre de Medicina aqui da Unicristos. Doutor Monteiro, só um minutinho, doutor Monteiro, porque a Unicristos solicita que os proprietários do Corolla OII 9287, do BYD II 1099, o Volvo ORR 8D65, o HB20 HHH6G14 e um Chevrolet SE 2G08 possam dirigir o estacionamento, que estão bloqueando outros carros que desejam sair agora. Perfeito. Então, sem delongas, nós vamos dar início à apresentação. Nós teremos até ao meio-dia para concluir essa mesa. E chamo inicialmente
o doutor Domenes, Carlos Eduardo Domenes. O doutor Domenes ele é diretor-presidente do Centro Integrado de Medicina Avançada e médico assistente da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em cirurgia gastroenterologia e livre docente em cirurgia pela Faculdade de Medicina da USP. Ainda com relação ao doutor Domene, eu peço permissão para registrar que o professor Domene tem uma relação de amizade há décadas, há mais de 4 décadas, com a cirurgia cearense, principalmente aqui representada pelos colegas confrades Luiz Moura e Eladio Feitosa. E, como nós vimos há pouco, pela magnífica conferência que ele nos brindou, realmente uma conferência impactante, foi motivo de conversas agora no intervalo. O doutor Domene é um vanguardista, sempre está à frente dessas inovações tecnológicas, principalmente aplicadas à cirurgia. E, nesse aspecto, ele tem trazido muitas colaborações para a medicina, principalmente a cirúrgica aqui no Ceará, inicialmente com a videolaparoscopia, depois com a cirurgia bariátrica e, mais recentemente, com a cirurgia robótica. E, nesse sentido, eu já quero, de pronto, agradecer a colaboração dele, que ele teve por ocasião da instalação do robô no Hospital São Carlos, isso em abril de 2023, quando, nas primeiras cirurgias, ele passou aqui alguns dias dando cobertura às primeiras cirurgias e também registrar a cooperação nesse sentido, por coincidência, do Dr. Rodrigo Papadolos, que é uma das revelações da nova geração de cirurgiões. Ele faz a proctoria e a formação de grandes cirurgiões, e lá no Ceará, lá no Hospital São Carlos, nós estamos com um processo de formação de cirurgiões e de certificação de cirurgiões em robótica, e já formamos exclusivamente no Hospital São Carlos já 6 cirurgiões, e, nesse sentido, o Rodrigo tem dado uma colaboração que eu quero fazer reconhecimento a essa sua atuação. Então, professor Domene, com a palavra. Alô, obrigado mais uma vez. Bom, a amizade é longa, 43 anos de longa amizade com o Eladio, com o Moura. Mas você esqueceu do Rainer, né? Pelo amor de Deus, né? Olha o Rainer, ele não estava ali. O Rainer também. O Rainer é mais novo, faz 20 anos só. O Rainer é mais novinho. Mas eu estava em João Pessoa mês passado, e a gente foi fazer a primeira cirurgia robótica lá em João Pessoa também. E aí teve o jantar. Aí no jantar levantou e falou assim: Domene, você lembra em 1985? Eu falei assim: 85, faz 40 anos. Você esteve aqui no hospital, né? Como é que chama lá o hospital? O hospital da faculdade lá. Em 85 eu estive fazendo a primeira esofagectomia usando o grampeador aqui em João Pessoa. Então, em 85 eu estava em João Pessoa fazendo. Eu falei: meu Deus do céu, a gente tem rodagem, né? Tem história. 40 anos depois você volta para fazer a primeira robótica. 40 anos atrás você faz a primeira cirurgia com grampeador. A gente sempre foi entusiasta de tecnologia e eu acho que a gente tem que embarcar mesmo nas que são boas. Tem que testar todas e divulgar as boas. E a gente vive a vida angustiado, porque aquela história ali, quando a gente acha que tem uma resposta, aí surgem um monte de outras perguntas, e aí a vida muda. E o Darwin estava certo, e eu acho que isso é fundamental. Na hora que eu li a primeira vez a Origem das Espécies, que é um livro impactante, e a gente tem que ler a evolução, e é exatamente aquilo. A gente tem essa plasticidade cerebral que nos permite a adaptação. Isso é que é coisa muito importante. Então, a gente está o tempo todo fazendo novas sinapses, o tempo todo criando novos circuitos. Cada neurônio tem 10 mil sinapses, são 16 bilhões de neurônios vezes 10 mil, gastando isso aqui de energia. É só a gente ficar
o tempo todo estimulando que elas vão acontecer. A cirurgia robótica tem como tudo tem uma longa evolução. A IA, a gente falou há pouco, a IA tem 70 anos. Se contar o Turing, tem quase 100 anos a IA. E agora ela está desenvolvendo. A robótica também tem uma longa história que culminou no ano 2000, quando uma empresa que a Intuitive comprou a patente de todas as outras e criou o robô Da Vinci, que é ainda hoje o padrão ouro na cirurgia robótica, e criou, mais uma vez, aquilo que a gente já tinha visto na laparoscopia, que a gente já tinha visto também na cirurgia aberta com o grampeador, né? O famoso déjà vu da gente receber as mesmas queixas, a mesma coisa. Não, porque não é assim, porque a cirurgia é melhor, a cirurgia com a mão do que com o grampeador. Aí imagina como é que eu vou fazer uma cirurgia laparoscópica se eu não consigo tocar na víscera, né? Como é que eu vou fazer uma cirurgia robótica se eu tenho ela? Quer dizer, então a gente fica ouvindo essa lenga-lenga tudo de novo, e isso cria um circuito sináptico horroroso, que ele é para trás, rapaz. É um circuito sináptico retrógrado. A gente tem que olhar para frente e falar assim, qual é a oportunidade que essa crise me traz? O chinês estava certo desde o começo. Toda crise é uma oportunidade, não é um desespero. Toda crise o que eu posso fazer para sair dessa crise do melhor jeito possível? Então, é assim que a gente tem que pensar, independentemente do bom gosto ou do mau gosto, essas coisas vão crescer. Então, a robótica vai crescer, queiram ou não os detratores, queiram ou não o que fala que é caro, que é complicado, que é isso, que é aquilo. E eu vou dizer para vocês, tem sentido fazer uma hernia inguinal laparoscópica? Não, não tem. Como não tem? Tem sentido fazer uma hernia inguinal robótica? Claro que tem. A primeira vez que você senta no robô, faz uma hernia inguinal sem fazer força, sem mexer, sem ficar naquela situação, sem ficar numa situação constrangedora com o teu instrumento, com o teu auxiliar de ótica, porque ele fica o tempo todo encostado em você, numa situação, uma posição absolutamente constrangedora, porque é verdade, quem opera hernia inguinal sabe, fica lá, desculpa a palavra, um encoxando o outro, desculpa de verdade, eu não gosto de falar nenhum tipo de palavrão, nem sugerir, mas é essa situação horrível. Aí você senta no console, pega lá com a pontinha do dedo, meia hora depois você sai lá, não cansou, não doeu, não dói um músculo, não tem nada. Imagina uma duodenopancreatectomia. A performance do cirurgião, com 70 anos de idade, faz assim, né? Não faz assim, faz assim. Aí você, na última anastomose, você está cansado, está com a sarcopenia no limite, né? Fazendo uma anastomose no limite do teu pior desempenho. Essa é uma cirurgia aberta. A cirurgia robótica, 3 horas depois, teu desempenho é exatamente igual ao que você tem quando começou. Porque você não fez força nenhuma a cirurgia inteira. Você vai operar um cirurgião super obeso dessa espessura aqui. A força que o cirurgião faz é tanta que verga a pinça. Verga a pinça, pinça verga. Na robótica, do mesmo jeito. Então, gente, eu brinco, e as empresas sabem disso. Tem mais de 100 empresas investindo em robôs para qualquer coisa. Literalmente, do pelo do cabelo à unha do pé. Literalmente. Tem gente pensando robô para fazer tudo que a gente faz manualmente. Então, claro que nós vamos conviver a cirurgia aberta, laparoscópica e robótica durante muito tempo. No Brasil é 70-30 ainda. 70 aberta, 30 laparoscópica. Essa é a realidade do Brasil. E muito por conta do sistema suplementar. Se dependesse do SUS, ia ser 90-10. Mas a verdade é que o futuro é desse jeito, né? É claro que o dinheiro comanda tudo. Então, onde tem dinheiro, tem mais robô. Onde tem menos dinheiro, tem menos robô. A gente está lá no resto do mundo. Aquele negócio azulzinho aqui embaixo, lá, ó, resto do mundo. 300 robôs. O Brasil tem 140 nesse momento. A cirurgia geral crescendo bastante, mas os procedimentos seguem e aumentam a cada vez mais. A gente vê, por exemplo, as coisas são regionais. No Brasil, por exemplo, a ginecologia é muito pouco laparoscópica.
A ginecologia demorou para entrar na laparoscopia. Agora está entrando e agora, como a endometriose subiu muito e a complexidade da endometriose é grande, então o apelo para a laparoscopia e agora para a robótica aumenta muito. Então a gente vê, quando a gente treina agora a nova geração de ginecologistas, eles são os que vão fazer a endometriose, cirurgias mais complexas. Então, se faz o mais fácil, o mais difícil também faz melhor o mais fácil. Acreditem, o robô é melhor que a laparoscopia infinitamente. A literatura não vai mostrar isso. A literatura mostra tanta bobagem, tanta porcaria, e a gente tem que publicar tanto para ter alguma relevância, que hoje ler a literatura, mesmo no British Medical Journal, mesmo no British Journal of Surgery, você está lendo muita porcaria. Essa que é a grande verdade. E hoje, para ter dado, como dizia o estaticista na minha tese de docência, o que o senhor quer provar, doutor? Que a gente tortura os dados e eles não dão certo. O que o senhor quer provar, doutor? A gente tortura os dados e faz a estatística dar certo. Essa que é a verdade. Converse com o estaticista, você prova quase tudo, e é por isso que você pega. Eu estava assistindo uma aula muito boa, dois grandes cirurgiões bariátricos, um defendendo o sleeve e outro defendendo o bypass. E os dois defenderam muito bem. E as aulas foram muito boas. A gente saiu de lá achando que o sleeve era a melhor cirurgia ou o bypass era a melhor cirurgia. Aí levanta um doutor mais inteligente que os dois ainda e falou assim: doutores, adorei as conferências de vocês. Vocês deram aulas maravilhosas. Eu estou convencido de que o sleeve é a melhor cirurgia. Doutor, eu estou convencido que o bypass é a melhor cirurgia. Agora, o que mais me impressiona é que vocês os dois provaram as suas teses de forma brilhante, usando os mesmos trabalhos. Ou seja, os mesmos trabalhos científicos olhados sob óticas diferentes, levando a interpretação completamente diferente de um dado estatístico presente no trabalho. E essa é que é a verdade do ser humano. A gente prova o que a gente quer. É viés de confirmação. Esse é o grande problema da IA. Porque a gente fala assim, você tem que saber fazer a pergunta para a IA. Eu digo assim, sim, a hora que você faz a pergunta, vai viés de confirmação. Ele vai dizer exatamente o que você quer. Cuidado com o que você pergunta para a IA, que ela vai responder exatamente o que você quer ouvir. Então, o cara inteligente faz a pergunta errada. Que a pergunta certa é o que ele quer ouvir. Bom, isso é uma outra história. É que não cabia, mas cabia na outra aula. Mas, na verdade, o robô está distribuído. O robô não é IA, gente. Está longe de ser IA. O robô é um Master e Slave System. Master é alguém que domina. Slave é alguém que obedece. Então, tem o patrão e o empregado. Tá certo? Então, é master. Então, eu mando, ele obedece exatamente o que eu mando. Ele só não treme lá na ponta, graças a Deus, porque eu tremo aqui, ele não treme lá. Né? Então, tem vários circuitos que ajudam a gente a melhorar o desempenho. Mas, eu já vi, obrigado. Mas continua sendo o único jeito da gente colocar IA no sistema entre o paciente e o médico, porque existe um intermediário que é o robô. Na cirurgia aberta e laparoscópica não tem intermediário, então a gente não tem jeito de chegar. O robô é uma ferramenta espetacular, tecnológica e, consequentemente, assustadora no primeiro momento. No segundo momento, quando você fica familiarizado com ela, é que nem um bom automóvel, é uma tremenda ferramenta. Então, por favor, não sejam que nem aquele cara que olhou um carro passar, fazendo uma fumaça preta, e outro num garboso corcel e disse, imagina, jamais esse negócio aí, que sai uma fumaça preta, vai substituir um cavalo. Pelo amor de Deus, como é que um cavalo maravilhoso, com meio de transporte, vai ser substituído por um automóvel? Então, já se disse isso, né? Então, por favor, não falem isso do robô, que o robô não merece. É uma ferramenta espetacular, ela é criativa, ela ajuda a gente a desempenhar melhor, cansa menos o cirurgião, e se fosse só por isso, eu já estava bastante satisfeito. Mas, mais do que isso, a gente vai explorando novas possibilidades, porque o robô ele vai sendo minimizado, miniaturizado, flexibilizado, e vai, consequentemente, substituindo quaisquer ferramentas que a gente tem, e aí você vê, tem flexíveis, tem mais finos, mais longos, mas inexoravelmente, dezenas e dezenas de novas ferramentas
que estão aí no mercado para a gente utilizar. As mais conhecidas, esse aqui é um primeiro sistema modular que realmente apareceu no mercado. A diferença entre o modular e o integrado é que os braços aí são independentes, né? Eles parecem mais interessante do que o sistema modular, mas na prática esse é o sistema da Medtronic, que chama Hugo, né? Um nome bem feio. E tem vários outros que estão no mercado, mas não têm penetração no mercado, mas estão aí em algum lugar do Canadá, em algum lugar pontual dos Estados Unidos, e na Espanha, em outros locais. Mas você vê que quando você começa a entrar nesse mundo, você vê que tem dezenas e dezenas de robôs. Esse robô é muito interessante porque ele se propõe a ter 6 braços, não 2, nem 3, nem 4, mas 6. E você poder integrar, né, os 6 braços operando ao mesmo tempo, como você está vendo aí. E aí, por exemplo, está vendo 6 módulos e 2 cirurgiões. Né? Então, 2 cirurgiões operando ao mesmo tempo, com 6 braços dentro do paciente. Aí é o 7, está vendo? 6 braços, 2 cirurgiões. Então, o céu é o limite para a cirurgia robótica. Esse é um robô, chama Mantra, é um robô indiano, muito rudimentar ainda, mas é um robô interessante, porque ele tem uma maneira diferente de colocar. Você trabalha com óculos, eu acho isso muito ruim, alguns gostam, mas o que parece uma solução acaba sendo um problema, né? Porque os robôs modulares têm uma possibilidade muito grande, eu diria quase infinita, de maneiras de você se aproximar do paciente, e isso acaba, em vez de ajudar, dificultando o cirurgião a ter uma sistematização e uma padronização. Eu vou acabar porque meu tempo acabou. Isso aqui é um outro robô em espanhol, muito bonito de desenho. Isso aqui é a geração nova da Intuitive, e isso aqui é o que vai agregar valor ao robô, que são as ferramentas de IA, que já estão começando a ser acopladas ao robô para ajudar o robô a desempenhar. Então, agora, as novas gerações, os chineses, claro, que estão chegando na frente, são integrados com a telecirurgia, como esse Microport, que é um robô muito parecido com o robô da Intuitive, e esse que agora, segunda-feira, eu vou fazer o teste em cadáver com ele, para trazer ele para o Brasil, que é o Rinotori, que é um robô japonês, que é da Kawasaki, e é um robô bastante interessante. E os robôs pequenos, miniaturizados, que vocês vão vendo aqui, e que vão ajudar a gente a fazer no Notes, que é a cirurgia por endoscopia. Então, em vez de fazer endoscopia, nós vamos fazer cirurgia por endoscopia, cirurgia por colonoscopia, cirurgia do estômago, do esôfago, do intestino, através do orifício natural. E isso é claramente o futuro, porque os robôs cada vez mais miniaturizados e cada vez mais... Aquilo é um robô, aquilo ali é um robô, quer dizer, daquele tamanho, segurando, pesa 200 gramas, mas é um robô. Então, é infinito o limite de tudo isso. As empresas são dezenas e dezenas. Nós vamos ter 50 empresas agora, o mês que vem, no SRS de Estrasburgo. Recomendo que a gente vá. A cirurgia automatizada, o que eu falei para vocês do treinamento. No futuro, a cirurgia guiada por onda cerebral, e o circuito integrado. O futuro da cirurgia é espetacular. E aí a mensagem final é que o robô vem para cooperar, não para competir. Ele vem para agregar valor ao que a gente já faz, e a gente pode trabalhar com ele de forma coordenada. Por exemplo, fazer uma cirurgia aberta com o robô. Então, forma criativa de você fazer uma cirurgia orificial, uma cirurgia, uma sutura de um transplante de fígado, usando um robô, em vez de usar a mão. Então, usar de forma híbrida o robô para te ajudar a desempenhar melhor. Então, fazer uma cirurgia aberta junto com uma robótica. Está na hora de uma sutura difícil da via biliar, por exemplo, usar o robô naquele momento, na cirurgia
num vazão grande e usar a mão. Enfim, fazer uma coisa integrada. Ser humilde para entender que as ferramentas estão aí para ajudar e não para competir. Eu sou melhor aberto e eu sou melhor robótico. O mundo aí para a gente ter essa nuance toda para melhorar o que é melhor para o nosso paciente. Aberta, laparoscópica, robótica, e o robô está aí para ajudar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Domene. Eu vou convidar o acadêmico Eládio Feitosa para fazer os comentários sobre a apresentação do Dr. Domene. O Eládio Feitosa, ele é professor da Universidade Federal do Ceará e chefe do Departamento de Cirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Bom dia. Primeiras palavras de agradecimento à academia pelo convite para estar aqui. Segundo, parabenizar na pessoa do nosso vice-presidente, o acadêmico Ivan Moura Fé, pela excelente jornada que nós estamos atravessando aqui desde ontem, com temas bastante interessantes. O professor Domene já disse a nossa idade, então eu vou me abster de comentar sobre ela, professor. Mas a amizade permite uma certa informalidade. Eu vejo isso também de uma maneira muito clara e bem entusiástica. São os progressos que inevitavelmente vão chegar e que nós não vamos nos contrapor a eles de modo algum. Mas algumas coisas me preocupam com relação a isso, Domene, e três coisas em especial. A primeira você já tocou bem na palestra anterior, que é a questão do treinamento. Eu acho que nós temos que investir muito nisso e fazer com que cada vez mais isso passe a constar na formação dos nossos futuros, não só cirurgiões, mas eu diria futuros médicos, começar isso em nível de graduação. E com relação à questão da cirurgia robótica propriamente dita, duas outras preocupações. Quanto à universalidade e à equidade destes métodos, que a gente sabe desde a laparoscopia, que nós estamos, como ouvimos na sua conferência anterior, que ela já está morta e enterrada, e ela teve momentos aí que não passou em canto nenhum, e ninguém nem sabe se ela nasceu. Então, essa é uma preocupação. Quanto mais nós avançamos em tecnologia, quanto mais nós buscamos a perfeição dos nossos procedimentos, e quanto nos preocupa se nós vamos poder fazer com que todos possam ter acesso a isso. E nós vimos aí agora há pouco, numa das suas telas, o resto do mundo não está tendo acesso. Então, como fazer para a gente democratizar, ou melhor, para nós difundirmos isso de uma maneira mais equânime? Isso é uma pergunta ou um comentário? Minha pergunta? Então, mas assim, eu acho que a gente tem que ter humildade de cada um saber fazer a sua parte. Se eu for um estimulador, divulgador e validador de uma tecnologia cara, aí mais gente faz, mais gente fabrica e ela fica barata. Então, a minha função não é torná-la barata. Minha função é torná-la validada e para que ela possa ser multiplicada. E a quem vai multiplicar e diminuir o custo não sou eu. Eu faço a minha parte. Eu não me sinto obrigado. A gente sempre tem. E o mundo, ele é cruel. O mundo é predador. E quem leu Evolução das Espécies, Origem das Espécies, sabe muito bem. O mundo é feito de predador e presa. Não tem terceira coisa. Um é predador, um é presa. Nós somos presas das bactérias e dos vírus. E somos predadores dos animais e dos vegetais. Enfim. Whatever, faz parte. Então eu faço a minha parte, que eu acho que sempre foi isso. Divulgar a tecnologia. O grampeador era caro. Hoje a gente não faz uma bariátrica sem um monte. Antigamente, para fazer uma cirurgia com uma carga de grampeador, era um absurdo, todo mundo gritava, xingava, virava, acontecia. Hoje a gente opera milhares de pacientes por dia usando carga de grampeador. Então, lá atrás foi divulgar. Aqui na frente é baratear. Eu acho que se a gente não tiver discriminação, então, se você olhar meu primeiro slide, eu gostaria de mostrar meu primeiro slide, só para entender como é que eu penso.
Só puxa um minutinho só. Você provocou, eu vou responder. Então vamos lá, quer ver? Ó? Só puxa o primeiro. Já que ninguém perguntou o que aquele coração estava fazendo lá, eu vou mostrar para vocês. Põe o primeiro slide desse daí, por favor. Só fechar e abrir o arquivo. Bom, bora. É o primeiro. Isso, olha lá. Ó. Tá vendo ali embaixo? Ó? Aqui, ó. É o mantra do cirurgião. O mantra do cirurgião. Você acolhe. Né? Você acolhe, você interage, ou seja, conversa com o paciente, acolhe, interage, você opera, você cuida. Sem discriminação. Sem discriminação. O dia que o presidente da empresa for tratado melhor do que o porteiro do prédio da empresa, você está fazendo a medicina errada. Tá certo? E com discrição, sem mídia social. Esse sou eu. Você faz isso muito bem com o teu cérebro, mas é melhor fazer isso com o coração. Então, eu acho que isso resume o que eu penso da medicina. Muito bem, excelente apresentação, excelente comentários, debate. Eu convido agora o Dr. Rodrigo Papadopoulos, que é professor da Clínica Cirúrgica do curso de Medicina do Centro Universitário Unicristos, professor de Práticas Médicas do curso de Medicina da UES e coordenador e monitor de ensino do Laboratório de Habilidades Cirúrgicas da UES e também cirurgião do Hospital São Carlos. O Dr. Rodrigo vai falar sobre a cirurgia robótica, conceitos e treinamento. Por favor. Bom dia. Eu tentei fundir as duas apresentações, professor, a minha e a do Gustavo, e é uma responsabilidade muito grande depois de uma manhã como essa, de conferências do professor Domene. Eu me considero na frente de todos vocês aqui um menino para falar de cirurgia robótica. É uma honra muito grande estar aqui na Bienal da Academia Cearense de Medicina. Eu tive já a grata satisfação de estar em algumas apresentações, seja em congressos de empresas regionais, nacionais e mesmo fazendo palestra em congresso internacional. Mas eu nunca tive diante de uma plateia com tantos professores. E eu queria fazer aqui homenagem a eles. Isso aqui é 2013, quando eu recebi a titularidade da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E aqui tem presidente do CBC, doutor Eládio na época, tem professor Luiz Moura, meu chefe, tem o professor Florentino, que era na época presidente da AMB, os fundadores da Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que estão aí, doutor Garrido, e está faltando aí doutor Marquezine. E com essa imagem, essa foto, eu homenageio a todos vocês. Aqui está o professor Henrique Léo Cardoso, que foi meu primeiro orientador da minha iniciação científica, que me permitiu conhecer o chefe dele nos Estados Unidos. Aqui está o professor Sebastião Diógenes, quem me ensinou como montar um serviço de cirurgia. O serviço que eu mais admirei durante a faculdade todinha foi o serviço dele, e eu me prometi que no dia que eu coordenasse um, e hoje eu coordeno o do Hospital César Caos, eu ia fazer daquele jeito, se não um pouco melhor. Então eu me inspirei nele. Quem me primeiro botou um bisturi na minha mão, assim, muito de próximo, não foi o primeiro porque eu já fiz isso como estudante, mas não me conhecia, nunca tinha me visto. E eu, antes de ser residente de cirurgia, eu sei que eu estou me prolongando aqui nesse prólogo, mas eu não podia deixar de fazer isso, num evento da Academia Cearense de Medicina. Eu, antes de ser residente de cirurgia, eu fui residente de transplante renal, a convite
do professor Ailson, e o doutor Paulo Reis, que está aqui, me pôs um bisturi na mão, eu não sabia nem se eu sabia cortar nada, coisa nenhuma. Doutor Raine, professor Eládio, professor Wigens, dos cirurgiões mais assim, inspiradores e habilidosos que eu vi na minha vida, e doutor Paulo Marcos, meu guru, pessoa que me ensina até hoje, entendeu? Em cada ligação que eu passo para ele. Então, eu queria deixar registrado a minha gratidão a todos os professores que eu tive durante a minha vida. E quem me selou, quem me passou, o cavalo passou e me botou em cima, foi o doutor Luiz Mura. Ele devia ter feito o treinamento em cirurgia robótica, a época que o robô chegou aqui, e ele preferiu aquele menino que trouxe a laparoscopia para o serviço dele, fosse treinar, e se ele fosse aprender, ele aprender comigo e não com quem ele ia ter que fazer o esforço de viajar e outras coisas mais. O cavalo passou selado, eu não montei, ele me colocou em cima. E aquela foto, ela nós estamos no centro de treinamento em aviação, e a robótica trouxe muito disso. Porque laparoscopia, a primeira vez que um cirurgião de cirurgia aberta pegou num instrumento laparoscópico, ele comprou a torre. Ele comprou os instrumentos, juntavam-se 10 cirurgiões, e com o robô não foi assim. E não houve o treinamento e a sequência muito bem programada, que eu vou tentar apresentar aqui para todos vocês, que a gente tem com a cirurgia robótica hoje em dia. Então não precisa se fazer mais nenhum tipo de experimento, a coisa é muito bem estabelecida. Isso aqui é um pouco da nossa experiência, são mais de 6 mil pacientes operados, junto com o grupo, professor Luiz, doutor Raine Machado, outro grande professor que eu tive, não só na área na técnica, mas na filosofia. Na frente tem uma foto que eu cito ele, e algumas poucas robóticas. Aqui um dia eu chego lá, professor Domene, e comentando uma coisa que o professor Elade perguntou, em 2012 eu estava em São Paulo num curso que ele já fazia de robótica, e nem aqui robotinha, a gente ia, onde tinha um curso de robótica a gente ia, e alguém na plateia se levantou e não perguntou de robô, perguntou de pinça ultrassônica. Porque toda a cirurgia que ele fazia, a cirurgia mais linda que ele faz, não é a bariátrica, apesar de que ele faz muito bariátrica, mas é a cirurgia do refluxo. Ele trata com super delicadeza, é onde eu me inspiro para tratar refluxo, é no professor Domene. E ele utilizava sempre uma pinça de bisturi harmônico. E aí alguém na plateia levantou e disse assim: mas professor, quando o senhor não dispõe do harmônico, o que é que o senhor faz? A resposta dele: eu não opero. Então aquilo me impactou no sentido de sempre trazer o melhor. Então ele já tinha... Era uma dificuldade na época. E ele simplesmente só fazia se tivesse disponível. Em 1997, eu estava sentado nos bancos da Universidade Federal do Ceará, e era aluno do 7º semestre, e tinha uma disciplina de clínica cirúrgica, e na disciplina de clínica cirúrgica tinha lá uma aula de laparoscopia. Se eu fosse me tomar por aquela aula para ser laparoscopista, eu não tinha feito laparoscopia nunca, porque não podia fazer em coisa nenhuma, podia fazer uma colestectomia, mas se o paciente tivesse uma incisão na barriga, não podia entrar por laparoscopia. Se fosse obeso, não podia fazer por laparoscopia. Se tivesse uma inflamação, feita uma colecistite, não tinha que ser aberta. Se tivesse um câncer, Deus o livre, ia disseminar câncer em todos os portais que você fizesse para acesso laparoscópico. Ou seja, era uma técnica que, apesar de ter nascido em 1986 para 85 para 87, os registros aí, alemães e francês, e 10 anos depois aqui a gente ainda estava nessa celeuma, e ao final o professor botou uma incisãozinha desse tamanho para tratar por mini laparotomia ou colestectomia, e diz assim: aqui como é que a gente faz com incisãozinha desse tamanho, para que tu vai balear a barriga do paciente? Para o senhor não. Por que a gente vai balear a barriga do paciente todo para fazer uma cirurgia que a gente faz em meia hora, 1 hora, e o sujeito vai passar 6 horas operando? Ou seja, era a história da dificuldade de transicionar. Em 2007 eu tinha voltado já da França, eu passei lá 1 ano e meio no final da minha formação em cirurgia do aparelho digestivo, e voltei para fazer, não foi cirurgia bariátrica, foi fazer oncologia minimamente invasiva. Impossível aqui em Fortaleza nessa época, não deixaram de jeito nenhum, porque não podia usar nada, não podia usar grampeador, não podia usar energia, não podia usar coisa nenhuma. Então, mas ainda existia uma dificuldade muito grande, mas já era uma realidade, já se operava por via laparoscópica, cirurgia do refluxo, as cirurgias por inflamação, já se operava a obesidade, mudou. O paradigma foi, essa barreira foi vencida. Mas o robô ele não existia nem no Brasil, não tinha robô aqui no Brasil. Apesar de que ele já existia no mundo desde o ano 2000, mas não tinha robô no Brasil, tinha na França. Lá toda quinta-feira a gente se dirigia ao Cardio Hospital. Por que no Cardio, no Hospital do Coração? Porque foi desenvolvido lá para poder fazer ponte de mamária para DA. Mas aí veio a hemodinâmica, tomou
e o robô ficou lá encostado. Aí a gente ia até o cardiô para poder fazer cirurgia do aparelho digestivo. Aí eu volto para o Brasil, agora eu não podia fazer nem laparoscopia avançada, que dirá robô, nem no Brasil, não tinha. Aí eu fico imaginando assim, na época que eu fazia dessa apresentação, era essa aí, 2017, a primeira vez que eu comecei a falar sobre isso. Eu já estava fazendo robótica há 2 anos, 1 ano e meio. E aí virou realidade, estava aqui no Ceará, chegou aqui para a gente. Né? Chegou 2015, eu tive a oportunidade durante 10 anos antes de chegar, estar indo atrás de quem já fazia, quem sabia. E eu fico imaginando como é que vai ser em 2017, como é que vai ser em 2027, né? 27 está aí, chegou já, virou realidade. A gente tem 4 robôs aqui no estado, chegando mais pelo menos 1, né? Eu falo mais um pouquinho sobre isso, e deu a oportunidade a gente disso aqui, ó. Durante ainda a fase de treinamento, a gente fez um reimplante de ureter numa paciente que tinha perdido já o rim esquerdo. Ela ainda tinha o direito, mas tinha uma estenose de ureter por lesão actínica. E a gente entrou junto com um colega urologista, o Dr. Marcos Flávio, para fazer um reimplante desse ureter. Tudo pregado, tudo grudado, aquele negócio que se tivesse um GPS era bom, porque a gente não sabia o que era ureter, o que era ilíaco, o que era nada, estava tudo da mesma cor. E o robô permitiu a gente fazer uma coisa que foi... O rim não chegava, o ureter não chegava na bexiga. A gente fez uma bexiga psóica, trouxe a pelve para baixo, e aí, faz o quê? Já eram umas 5 horas de cirurgia, o Marcos foi tomar água, eu peguei o apêndice e fiz transplantei o apêndice para cima da pelve renal, uma ponta, a outra pontinha encostei na bexiga. Quando o Marcos voltou da água que tinha de tomar, eu digo, pronto, emenda isso aí, que é o jeito que tem de recanalizar, é com apêndice. E assim a gente fez e publicou, e não tinha registro na época. Será que a gente faria isso aqui por laparoscopia? Provavelmente não. Então, desde o princípio, eu me empolguei muito com isso, e nessa época, era 2017, eu pensava, como é que vai ser 2027? 2027 está chegando, é realidade, mas ainda há barreira que a gente tem que vencer. O robô está no mundo todo, está no Brasil todo, está crescendo em todas as especialidades, mas a gente aprendeu vindo dos anfiteatros cirúrgicos, da cirurgia experimental, da indústria da pesquisa, da cirurgia endoscópica. O homem chegou na Lua e não tinha chegado no século. A gente tem tecnologia para muita coisa que não utiliza ainda em medicina. As técnicas cirúrgicas, na época da cirurgia aberta, eu quero fazer a transição dela até a laparoscopia, até a cirurgia robótica, a gente fazia grandes incisões, substanciais dissecções. A morbidade e a mortalidade eram muito maiores e foram minimizadas através do emprego de princípios primeiros, que já foi falado aqui também, da história da medicina, de Lister, de Halsted, que foram muito maiores do que nós somos hoje. A gente só só vai adiante porque se escora no ombro, né, se ampara no ombro de quem já passou. Isso aqui não vai deixar de existir. O professor Huygens todo dia transplanta. Não tem hoje, como é que ele capta? Ele capta fazendo uma grande incisão, e cirurgia aberta vai conviver com cirurgia laparoscópica e com cirurgia robótica. Não é uma contra a outra. É uma no lugar onde ela deve estar. Então, o cirurgião, enfim, vai ter que ser treinado para a cirurgia aberta, para a cirurgia laparoscópica e para a cirurgia robótica. Então, não é substituição, é associação. E aqui, quando a gente faz grandes incisões, a gente vai ter grandes cicatrizes. A gente vai ter problemas, às vezes, nevrálgicos, dores, hérnias. Então, não é simples. Mas o Dr. Heine, ele me ensinou desde muito pequeno que há cicatrizes na vida piores do que as cicatrizes cirúrgicas. Isso é uma grandíssima verdade. E aí, quais seriam os desafios da cirurgia minimamente invasiva? Porque a gente está falando de cirurgia aberta, vamos transicionar para laparoscopia, não é para robótica. Pronto, a gente modificou os instrumentos. Não pega mais no tecido. Perdeu o tato. Compromete a destreza. Exige que o cirurgião se adapte. Apesar disso, você vê melhor. Você consegue encostar a ótica lá pertinho, mas perdeu a segunda dimensão. Consegue enxergar o abdômen inteiro. Você faz uma incisão para a apendicectomia, você só enxerga aquele buraquinho que você fez. Você entra por laparoscopia, você tem o abdômen todo na sua mão. Você tem menores incisões, menores traumas, com diminuição na infecção. Mas aí, tá aí. Imagem 2D, maior curva de aprendizado para aprender. É muito mais difícil ensinar laparoscopia para um cirurgião do que ensinar ele mexer com as mãos, que ele mexe desde criança. A destreza fica limitada e a percepção de profundidade também. Então, ela alcança limites. E, como muito bem disse o professor Domene, a ginecologia não avançou tanto no começo, a cirurgia cardiovascular quase coisa nenhuma, a cirurgia do aparelho digestivo até que foi muito além, mas surgiu aí uma área de oportunidade.
o que fazer para chegar à cirurgia minimamente invasiva que a laparoscopia não conseguiu trazer para a gente. E já tinha tecnologia da indústria, de várias universidades no mercado, capaz de levar a gente adiante. Eu me lembro quando o Titanic foi achado no fundo do mar e trouxeram troço lá de 4.000 metros de profundidade com um robozinho. Então tinha um robô para trazer 4.000 metros de profundidade um troço e não tinha robô para operar ninguém. O homem chega na Lua em 69 e não chega no século. Então sempre a gente teve muito mais tecnologia do que a gente pôde utilizar na medicina. E aí, para chegar na robótica, o que foi que mudou? Por que a gente vai fazer robótica, professor Luiz? Se eu faço uma colestectomia... Outro dia eu estava fazendo uma colestectomia por vídeo. Por vídeo não, por robótica. Lá na São Carlos, ele estava na sala do lado fazendo um transplante, só me chegou a notícia. O Babadop está fazendo uma colestectomia por robótica, é doido. Tá maluco. Né? Então, não estava maluco, eu estava operando um paciente de 240 quilos, e que me ajudou muito ter o robô na mão. Mas ele não ajuda para esse paciente ruim, ele ajuda também para o paciente bom. E a gente só vai fazer o paciente ruim, eu estou chamando o paciente difícil de operar. Se a gente tiver feito no paciente fácil. Você não vai fazer a cirurgia difícil sem ter feito a fácil. Então, mas o que é que muda? Muda que eu controlo tudo. Muda que eu sou aquele macaco que me penduro no foco com o rabo e tenho 4 braços para operar. E ninguém me atrapalha. Eu faço a câmera, eu utilizo os 2 braços, e eu utilizo o braço auxiliar. É tudo que um cirurgião que quer ser bem ajudado quer. E não é só isso. E olha que não tem IA aqui, só tem mecânica por enquanto. Outra coisa que tem, um câmera que não se mexe, um câmera que não cansa, um câmera que não troca de pé, um câmera que é estático, parado e ajuda uma cirurgia inteira, não importa quantas horas ela precise para acontecer, e isso é muito bom. Você não faz esforço, você tem melhor ergonomia e você se concentra sem zoado no pé do vidro para quem não gosta durante uma operação. Então, você está imerso. Então, a robótica realmente faz de você um cirurgião melhor. Mas ela não faz um cirurgião ruim ficar bom. Ela faz um cirurgião bom se tornar melhor. Ela não dispensa conhecimento em anatomia, ela não dispensa conhecimento teórico nem técnico. Mas ela faz de um bom cirurgião melhor. E aí vem artigos anedóticos que falam assim, o paciente se beneficia enquanto o cirurgião sofre. Isso aqui é laparoscopia. Olha aí, ó, isso aqui eu visitei o serviço, professor Domênico, do professor Dilemas, lá em Bruges. E aí nós estamos aí, uma turma, assistindo ele operar. Está ele aí todo troncho. Aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo. E o homem, ó. Cotovelo para cima, braço para cima. Essa cirurgia aqui demorar, não precisa de 3 horas não. Se demorar meia hora, mais tarde ele tá acabado. O auxiliar dele está todo torto, a câmera não está enxergando nada, porque está debaixo das axilas dele. Nem quem está assistindo aguenta mais. Ó. Sofre todo mundo, até quem assiste. Então, isso é uma cirurgia difícil, sendo feita por via laparoscópica. É possível, ele é um grande cirurgião e fez, a gente faz, mas é muito melhor fazer assim. Não tem nem dúvida. Aquela posição das pinças estão lá, toda envergada, mas nós estamos aí, ó, na ponta dos dedos, sem botar um pingo de força, vendo em 3 dimensões, sendo ajudado por você mesmo, encostando a câmera onde você quer. Então, cirurgia robótica trouxe, isso aqui é só artigo falando de ergonomia e de quantidade de músculos utilizados, não vou encher todo mundo com isso. Será que a gente operaria isso aqui? O que é isso aí? Uma hérnia inguinal bilateral, só dá para ver um lado, porque de um lado ela é grande, do outro lado ela é medonha. E como é que você... Ei, se tem para encerrar para as 2 apresentações, é só para uma? Só para uma, então conta aí de novo. Então, certo? Então, quem entraria aqui por via laparoscópica? Eu não entraria. A proposta para mim aqui era entrar aberta e corrigir as 2 hérnias por cirurgia aberta, tá certo? Eu não vou me estender contando a história não, senão não termina a outra apresentação. Mas a gente propôs fazer isso aqui por robótica e fez. E foi uma cirurgia, eu posso dizer, trabalhosa, mas tranquila. E é assim que é. Mas quem faria isso aqui? Isso aqui é um paciente que ficou internado não sei quantos meses, fez uma fístula intracutânea, tem uma baita de uma eventração, tem um baita de um excesso de pele. Como é que faz isso aqui por robô sem tirar a pele? Então tem que, ó, a cirurgia. A cirurgia para fazer e vai um monte de pele fora. Então será que vale a pena utilizar o robô? Talvez não. Então não é robô para tudo, não é laparoscopia para tudo, não, mas é para o que a gente puder fazer e onde for melhor indicado. Mas infelizmente no Brasil, de todas as cirurgias que a gente poderia fazer por vídeo, a gente faz 20%, não faz a 100%. Então ainda tem mais colestectomia no Brasil sendo feita por via aberta
do que por via laparoscópica, apesar dos 30 e lá vai anos de laparoscopia que a gente tem no Brasil. Então, no robô, as incisões são muito parecidas com as incisões que a gente faz para via laparoscópica, mas a diferença, eu diria o seguinte, eu me lembro do treinamento de cada cirurgião que eu vi começar da aberta para vídeo. Foi um sofrimento para todos eles. Foi difícil. Esse doutor Lermoura é um homem obstinado. Ele saiu da cirurgia aberta para professor de cirurgia laparoscópica. Doutor Heine, doutor Eládio, doutor Paulo Marcos, doutor Ney, doutor Eládio, todos eles eu vi isso acontecer. E aqui, ó, é a minha primeira cirurgia robótica. E a gente faz como se fosse assim, o dia seguinte da última que a gente fez laparoscópica. Você não tem a dificuldade de sair, não é a mesma dificuldade de sair da aberta para vídeo, sair da vídeo para robótica. Se você tiver tido um bom treinamento, é o que eu vou apresentar agora, você vai chegar a fazer a sua primeira robótica muito tranquilo. Os cirurgiões que saíram da aberta para laparoscópica tinham a sensação na primeira laparoscópica, meu Deus, será que aquela anastomose ficou boa? Será que vai dar tudo certo? Quando na aberta ele não ficava assim. Na robótica não. Na robótica ele vai ter a sensação de que fez o melhor que ele pôde desde a primeira cirurgia. Se ele tiver tido um bom professor, um bom treinamento, né, tiver feito direitinho. E o robô é o que o professor Domeni disse. Hoje ele não age sozinho, não é um botão que você aperta e ele sai trabalhando. É você que está fazendo e ele vai adiante. Aqui um pouco da história, eu vou passar adiante, senão eu não chego. É um braço, começou com um braço para segurar a câmera. Isso aqui talvez seja a sala do professor Domeni, mostrou muito melhor do que o do futuro. As tecnologias que avançaram e o nascimento do robô da Vinci. 2008 chega no Brasil. Mas por que não avança? Ficou de 2008 a 11 sem avançar. Um robô lá criando teia de aranha no Sírio e no Einstein. Só avançou quando veio um treinamento junto, que o professor Domeni foi da primeira turma que fez esse treinamento, o braço de São Paulo, tinha um braço no Rio de Janeiro, onde se comprou, eles compraram 2 robôs e pagaram 4. Eu já tinha visto assim, pague 2 e leve 4. No caso foi o contrário, pague 4 e leve 2. Né? Como foi esse pague 4 e leve 2? Eles pagaram 2 robôs para treinar os cirurgiões deles. E não vingou todo mundo. Vingou todo mundo? Não vingou todo mundo. Vingou ali dos 6, 2 em São Paulo, 2 no Rio, e esses caras saíram disseminando o Brasil afora. Né? E o professor Domeni foi um desses grandes cirurgiões que saiu disseminando. E para a gente chega em 2015, e hoje a gente tem robô no Hospital São Carlos, depois que chegou no Monte Clínico, no Hospital, o Hospital São Carlos, tem na Autoclínica, tem no Hospital do Câncer, e o São Camilo muito provavelmente vai estar comprando um, e daqui a pouco todo hospital vai ter um robô, e isso tem que ser disseminado. No começo tinha gente que queria reserva de mercado, só a gente faz. Eu sempre fui o entusiasta de dizer todo mundo tem que fazer, certo? E aí como é que treina, para entrar na segunda apresentação? Isso aqui é a política de gestão, adquirir o produto, não são 10 cirurgiões se cotizando para comprar um aparelho, precisa de uma estrutura que tenha dinheiro, que o bicho é caro, e escolher o time que vai treinar, tá certo? Cirurgias que tenham volume, cirurgia urológica, que tem muita próstata, cirurgia bariátrica, que tem um volume grande de cirurgia, porque se não adianta treinar, é muito bom para tumor de base de língua, mas você vai operar um paciente por semestre, vai aprender nunca. Então precisa, esse foi o grupo que saiu para a Flórida, para fazer a imersão, tá certo? Os cirurgiões, nós aqui, cearenses, já capitaneados por professor Domeni, doutor Luiz Alfredo e cirurgiões que já tinham sido treinados. E a primeira etapa do treinamento é um treinamento online que você faz na plataforma da própria Intuitive, e hoje tem várias outras plataformas do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, Cirurgia Torácica, tem institutos privados que fazem isso, onde você consegue fazer os módulos de conhecimento do que é o equipamento. Então, o que é que vai apresentar a você lá durante esses módulos todos? O que é o robô? Como é que ele funciona? Quantos pedais tem? O que é que cada pedal faz? Quais são as energias disponíveis para você utilizar? Como é que você utiliza os master controls, os joysticks? Como é que você chega com o paciente, com o carro em cima do paciente? Como é que você faz o docking, quer colocar as pinças? Você vai ler a bula do remédio, você vai ver o que é que tem um robô de disponibilidade de uso e vai aprender isso aí online. E só depois que você aprender tudo isso, é que você vai passar, e você pode fazer até simultâneo, a observar cirurgias. Você está imerso num ambiente onde tem muita cirurgia. Vai lá para São Paulo, passar a semana com o professor Domeni, que vai ver 10 ou mais. Vai lá para os Estados Unidos, eu me impressionei com o Celebration na época, pelo seguinte, o Celebration é o hospital que a gente foi.
O maior hospital da gente aqui tinha 12 salas de cirurgia e tinha 6 torres de vídeo. Lá era um hospital do mesmo porte, mais ou menos. 13 salas de cirurgia, 8 robôs. Aí a gente estava no outro mundo. Tinham 5 robôs só para treinamento no Nicholson Center, que é esse prédio lá ao fundo, ao lado. Então, tá num ambiente imersivo, né, seria o segundo passo. Então, treinar online, tá imerso onde já se faz. E foi isso aí que a gente foi buscar. Rio, São Paulo e Celebration na Flórida. E nada mais é esse período de imersão do que ver alguém que trabalha muito bem com a máquina trabalhando. Tá certo? Esse origamizinho aí, que eu não vou deixar passar o vídeo todo, tem na internet, quem quiser colocar, ele é menor do que uma moeda de 1 centavo. Eu desafio alguém a pegar instrumentos de laparoscopia e fazer um origamizinho desse aí, ou tirar um nó, como o professor Domene muito mostra, de um fio dentro da cavidade abdominal, e isso é imergir, isso é você olhar quem sabe fazer fazendo. Aí vem a parte de simulação, mimic. Meu braço ali todo levantado, cotovelo para cima, todo troncho, que aquilo ali é a primeira vez que eu peguei nesse aparelho. O que é isso? O que é isso? É simulando a realidade, ó. É simulando o que vai acontecer quando você estiver operando o seu paciente. E nessa simulação, você vai fazer exercício de câmera, exercício com os 2 braços, o exercício com o terceiro braço, como é que eu troco, até você criar habilidade suficiente, habilidade mínima, para sair daí para o paciente. Não, para o paciente não. Para sair daí para o in-service, que ou você faz em simulação, ou você faz simulação inanimada, ou você faz em animal. E esse aparelhozinho, esse Mimic, ele te avalia. E cirurgião é um bicho que não gosta muito disso não, mas ele te avalia. Quanto tempo você levou para fazer o exercício, derrubou ou não derrubou, colidiu ou não colidiu, usou mais movimento do que precisava, e ele vai te dar a nota. E aí você passa ou não passa. E você só termina ele quando você passar em tudo. Então, se você não passar em tudo, você não pega no paciente. Então, você vai ser avaliado até terminar o treinamento. Não precisa tirar 10 não, como nota foto, tirar um 9.6 passa, mas tirar um 7.8 não passa. E se fizer uma vez e não fizer 2 seguidas, não vale, foi sorte. Então, você vai ser treinado até ganhar alguma proficiência, sem ter encostado ainda no paciente. E aí, depois que você faz isso, você vai para um laboratório, que aqui no Brasil já tem, na época a gente foi para Bogotá, e nesse laboratório você vai ter contato, primeira vez, com o robô, docar numa barriga falsa, né? Aprender a mexer com os braços do robô, fazer os primeiros exercícios, ó, em paciente não, em animal, então as primeiras suturas, as primeiras